Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de matemática. Pro tá colocando aqui a página que ela já estava, mas ela saiu. Então vamos lá. Enquanto isso, vão abrindo o livro na página 9, onde nós daremos a nossa continuidade. Lembram daquela página que a prof fez aquela leiturinha? Então, é nela mesmo que nós vamos. É essa aqui. Eu vou agora ampliar a página para vocês. Olha lá. Então, recordando a última aula, nós tivemos a aula onde vocês aprenderam mais uma ordem, né? Ordem dos milhares, do milhar. Então, nós temos agora a unidade de milhar, e nós vamos comentar agora de números que se formam com essa unidade, né? Aprender a falar, a ler. Então, está assim, vou ler novamente o que lemos na outra página, na outra aula. Quando escrevemos números com 4 ordens por extenso, usamos a palavra 1000 para indicar as unidades de milhar. Se o algarismo das unidades de milhar for 1, lemos 1000 ou 1000. Veja estes exemplos. 1009 ou 1009. 1057 ou 1057. Se os algarismos das unidades de milhar for 2, lemos 2000, certo? Agora, veja os exemplos. 2008, 2008. Deixa eu ir com a setinha que fica mais fácil. 2085, 2085. 2031, olha aqui por extenso, 2031. 2040, por extenso, 2040. Agora ele está pedindo, escreva na letra E mesmo. Escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera. Lembra na aula passada que nós vimos Anhanguera lá em Goiás, né? Então, o número de habitantes, qual era mesmo? 1020. Você pode colocar 1020 ou 1020 aqui. Podem colocar. Se precisar, trava para depois continuar, tá? Para colocar, a Pro continua. Escreva com palavras o número do quadro que está logo antes de 1020. Então, você vai escrever aqui com palavras qual é o número que está ao lado. Então, nós temos, aqui eu vou pelo meu livro, vocês vão pelo de vocês. Naquele quadro da página 8, tem onde vocês completaram, tem um quadrinho que antecede 1020. Então, podem colocar com palavras. Colocaram? Então, ficou 1019 ou 1019, certo? Agora, na letra F, nós temos represente no ábaco. Então, aqui nós temos o ábaco. O número 1020. Quando nós vamos representar o número 1020, eu preciso ver nas casas aqui quais numerais eu tenho. Aqui, na casa da unidade, eu preciso colocar alguma coisa? Não. E na casa da dezena? Sim. Quantas pecinhas? Isso, 2 pecinhas. Na casa da centena, olha aqui, está representado com 0, então não vai peça alguma. E já na casa da unidade de milhar, vai uma pecinha. Então, nós ficaremos com uma pecinha na unidade de milhar e 2 pecinhas na dezena, tá?
Observe o ábaco abaixo e responda o que se pede. Eu tenho aqui uma peça aqui, temos na centena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E temos na unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá fácil. Qual número está representado nesse ábaco? Então, aqui eu tenho 9, 9, 9 e eu tenho 1. Então, que número será que formou? 1999. Pode colocar ele aqui. Você sabe que número vem depois de 1999? Quem sabe fala agora. Falaram? Então, vamos ver se acertaram. É o número 2000. 2000. Coloquem aqui, né? E vamos adiante. Página 10. Para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 9, a setinha está indicando que vai aumentar mais um. Ficou 10. Se ficou 10, ele vai trocar, então, por uma dezena, certo? Então, indo para cá, agora formou o quê? Ficam 10 argolas nas unidades, então trocamos 10 unidades por uma dezena. Foi o que a Pro fez. Agora, ele indo para cá, olha o que fala. Nós sabemos que vindo para cá, agora aqui ficou com 10 dezenas. 10 dezenas, eu tenho que retirá-las, porque eu vou ter que trocar por uma centena, porque 10 dezenas é 100. Vem para cá. Então, ficam 10 argolas nas dezenas, então trocamos por 10 dezenas. Trocamos 10 dezenas por uma centena e tira as dezenas. Foi trocada. Agora que entrou 10 dezenas na centena, ficam o quê? Olha lá, deixa eu pôr para cá para minha foto não atrapalhar. Ficam 10 argolas nas centenas agora, então pegamos, retiramos, né? Ó, aqui, retiramos essas 10, porque veio para cá e formaram 10. Então, aqui eu retiro e troco por uma, o quê? Unidade de milhar. Quando eu faço essa troca aqui vai aumentar mais uma argolinha. Então, como fica representado no ábaco esse novo número? Desenha abaixo. Eu tinha 1 e agora chegou mais 1. Então, quantos eu fiquei? Ai, Pro, mas eu não vou também tirar da unidade de milhar? Não, eu só tiro quando tem mais de 9, quando completa 10. Se eu tinha 1 e entrou mais 1, eu fiquei com 2. Se eu tenho duas argolinhas na unidade de milhar, eu formei um número, quem sabe pode falar. Número 2000. Então, escreva esse número no quadro de ordens. Nós vamos escrever que número aqui, ó. Aqui no quadro de ordens vai o 0 na unidade, o 0 na segunda ordem da dezena, o 0 na terceira ordem da unidade, da centena, e o número 2 na quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Quando acrescentamos a uma unidade ao número 1999, o resultado é 2000. Agora, na próxima página, turminha,
Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando. Então, primeiro eu tenho que descobrir de quanto em quanto está pulando, tá? Se está aumentando, se está diminuindo. Eu sempre olho os 2 primeiros números ou aquele que eu consegui mais próximo, né? Porque às vezes eu não tenho no primeiro, mas eu tenho um número no segundo, no terceiro. Então, num local deles, dá para eu ver qual que é a sequência. Então, aqui no caso, já dá para ver do primeiro retângulo para o segundo. 1910 para 1920, está pulando de quanto em quanto? De 10 em 10. Então, vamos lá. 1910, 1920, 1930. Completa aí. Completa. A Pro vai dar um tempinho. Pronto. Pausa, né, para completar. Agora volta. Ficou 1940, 1950, 1960 já tem, 1970, 1980. Qual é o segredo? Aumenta sempre 10, né? Aumenta sempre 10 ao número anterior, tá bom? Letra B. 1019, 1018, 1017. Olha que fácil. Aqui está diminuindo ou está aumentando? Está muito fácil. Está diminuindo. Então, continue diminuindo. Quanto está diminuindo? Está diminuindo uma unidade. Então, ficou 1016, 1015 já tinha, 1014, 1013 e 1012. Segredo: o número está diminuindo de 1 em 1. Certo? Ou o número está sempre diminuindo 1 do retângulo anterior, ou do número anterior, como vocês acharem melhor. Na letra C, eu tenho 1.500, 1.600, 1.700. Está muito fácil. Está aumentando ou está diminuindo? Você vai colocar, é aumentando, né? Então, de quanto em quanto? Já descobriram? Tenho certeza que sim. Então, ficou 1.800, porque está aumentando de 100 em 100. 1.900, 2.000, 2.100, 2.200. Então, o segredo: o número está aumentando de 100 em 100. Depois, na letra D, 2.000, 2020, 2040. Descobriram? Também está fácil. Está aumentando de 20 para 40, porque o resto está igual. Aumentou 20. Então, está aumentando de 20 em 20. 2060, 2080, 2100, 2120, 2140. E aqui o segredo: o número está aumentando de 20 em 20, certo? Agora nós temos o número 4. Um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, né, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho. Ele é o mais moderno teatro da cidade, com um palco removível e 1.888 poltronas na plateia. Olha que beleza! Um palco removível que sai, né? Se desloca, e um número enorme de poltronas, né? Aqui tem uma foto dele. Depois na internet vocês podem até pesquisar para ver, né? Represente o número de poltronas do teatro
desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, aqui vocês vão desenhar o material dourado, representar desenhando, não é colando, e aqui vão colocar no ábaco a numeração. Então, se eu tenho 1888, aqui eu já vou usar o quê? Que já é novidade para nós? Um cubo grande. Então, façam aí, depois vocês voltam aqui. A Pro já vai dar a resposta. Vocês pausam, né? Para primeiro fazer, depois olhar a resposta. Sempre assim. Então, ficou um cubo grande, 8 placas, 8 barras e 8 cubinhos. Aqui fica a mesma coisa, só que aqui são as argolas. Então, eu vou ter uma argola na unidade de milhar, 8 argolas na centena, 8 argolas na dezena e 8 argolas na unidade, certo? E aqui no número 5, deixa eu ver que página que é aqui. No número 5, nós temos, deixa eu voltar um pouquinho para eu ler. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010. Então, nós temos uma plaquinha que diz 1.417 habitantes. Na outra, nós temos 1.689 habitantes. Na outra, nós temos 1.254 habitantes. Numa outra, nós temos 2.013 habitantes. E na próxima, 1.763 habitantes. Aqui, nós teremos que descobrir de quem eu estou falando. Então, vai ficar muito fácil se você prestar atenção. Então, olha aqui. Um dos algarismos, presta atenção para ir observando as placas enquanto eu falo. Um dos algarismos do número de habitantes da Água Limpa é o 0. Qual dessas placas tem o 0? Essa aqui. Então, já descobrimos o quê? Descobrimos que os habitantes de Água Limpa é esse número, 2013. Então, vocês vão lá embaixo e vão colocar, ó, Água Limpa com algarismo 2013 e com palavras 2013. E assim por diante, vocês farão Lagoa Santa, São João da Paraúna, Moiporá e Cachoeira de Goiás. Então, a Pro vai lá para cima novamente e só vai ler. E vocês que vão descobrir. O menor número representa a quantidade de habitantes de Lagoa Santa em 2010. Então, o menor número entre essas plaquinhas, a plaquinha que tem o menor número, vai ser a plaquinha de Lagoa Santa, tá? Já descobrimos 2. Agora temos a população de São João da Paraúna, era representada por um número com o 6 na terceira ordem. Então, a terceira ordem, ela começa aqui, ó. Primeira ordem é a casa da unidade. Segunda ordem é a casa da dezena. Terceira ordem é a casa da centena. Então, na casa da centena, tem que ter o número 6. Esse que tiver é a quantidade de habitantes de São João da Paraúna, certo? Descobriram? Olha aqui, né? Agora, o número de habitantes de Moiporá
é o segundo na ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior para o menor. Então, não é o maior, mas é o que vem depois voltando, né? Então, não pode ser esse, que é o maior de todos. Quem vem depois? O que vem depois é o quê? O que tem o número de habitantes de o quê? Moiporá. Agora, o número de habitantes do município de Cachoeira de Goiás era escrito com os algarismos 1, 4 e 7. Então, só pode ter esses algarismos. Pode repetir o algarismo? Pode, mas tem que ser um desses. Então, eu estou vendo, tem um aqui que tem só esses algarismos. Descobriram qual é? Este aqui. Então, vocês vão lá e vão colocar. Então, agora, vocês já descobriram, use a tabela abaixo para fazer suas anotações e apresentar o número de habitantes com algarismo e com palavras. Então, aqui vocês vão colocar, a Pro aqui vai olhar para conferir com vocês, tá bom? Então, ficou no primeiro 2013 e aqui 2013 por escrito. Aqui ficou 1254. E aqui você escreve 1254. Nesse agora ficou 1689. E aqui fica 1689, tá? Faz a letra pequena para caber. Ou escreve em cima e continua embaixo. Não tem linha, mas cabe. Moiporá ficou 1763, 1763. E aqui você vai escrever 1763. O 700 você começa com S. O centos é escrito com C, tudo junto. E 60 é S e 2 S. Vocês já sabem disso. E aqui no último, Cachoeira de Goiás, 1417. 1417. E aqui vai ficar 1417. 17 escreve D-E-Z-E-S-S-E-T-E. Correto? Se a Pro falou rápido, você para e volta. Tudo bem? Agora, indo adiante.